mostrar quem protege a minha terra. Apagar a memória do Brasil é um projeto perverso. Morozukai pope, morozukai pope. Ai koto e hei tika i tika i. Ai koto e morozukai pope no. Ai he. Você deve estar se perguntando quem sou eu. Zahri. Esse é meu nome em Tupi-Guarani. Tenho também um segundo nome. Quando nasci, era necessário ter um nome branco. Não uso. Esse foi meu primeiro embate. A luta pelo meu próprio nome. Existem 305 etnias, 274 dialetos e cerca de 900 mil indígenas no Brasil. Em português, toda essa diversidade foi resumida em uma só palavra: índio. Para os brancos, não importa se temos embates, crenças, rituais e dialetos diferentes. Para eles somos todos iguais. Essa é uma das tentativas de apagar a nossa existência. Mas eu sou Guajajara. Por isso eu decidi começar contando a minha história. Nasci na aldeia Colônia, na reserva indígena Cana Brava, no Maranhão, região nordeste do Brasil. Sou filha da pajé Elzira e de Francisco, mas conhecido como Seu Quinca, mestiço vindo do Rio Grande do Norte. Somos do povo Teneterrara Guajajara. Falamos o Zengueté, dialeto do tronco Tupi-Guarani, nossa primeira língua. Ter nascido em uma família numerosa e humilde me formou como pessoa. Levamos a vida à margem da sociedade, e isso determina meu posicionamento no mundo. Minha mãe é analfabeta, e foi registrada depois de adulta por meu pai, semi-analfabeto. Os dois me ensinaram que somente o conhecimento ampliado poderia me defender de um sistema manipulador que tenta nos domesticar. Por incentivo deles, estudei para que pudesse me comunicar e defender o meu povo. Nossa vida se dividia entre a aldeia e a cidade de Barra do Corda. Recotaíme gakoheruru eten gakoima. Retagoto gakema aikatuhau e reveno. O pitá kakwei renam o anekohau repi apopen recampo pé. Ku reme rekakwei wano. Nem na puressaca de pega coiwa. Rehia u kakwei amó kuzutai uero apura. Amaniquau, recotaíme recaquei, remaranungar caquei recorral. Nenaicoga caquei amó o apurno, o azauê. Naicoca o azauê.
Essas mutações dentro de mim viraram combustível de autoconfiança para que eu seguisse a minha ancestralidade. Quanto menos eu me encaixava em padrões, mais eu me fortalecia como indígena. Só eu poderia escrever a minha história. Só eu poderia ser eu. Somos os povos originários dessa terra, os primeiros a habitar o Brasil. E somente em 1988 fomos considerados parte da sociedade brasileira. Até então, questionavam se éramos realmente seres humanos. Com 17 anos, comecei a trabalhar como agente de saúde. Eu era responsável pela mediação entre dois mundos. Acompanhava indígenas grávidas durante a gestação, fazendo a interlocução entre elas e os médicos brancos, que só falavam português. Tentam nos calar. Kurhereraueten, ureiu, umuiu, ureiuano, uzucamauma é a urupuruiuano. Uzucamo, reanam, reuiuano. No daquai, pai poma acaturral, ibidiaporral, ai sen. Aí poma acaturral, cacoerrerur, aí Rio de Janeiro, Benuno. Azurmo, cacoe Museu do Índio, pe. E de Pume, recapó, SPI, e Peuã, Serviço de Proteção ao Índio, e Caraiu de Peuã. FUNAI e IMU de Peuanon, Fundação Nacional do Índio. Cutari, Aldeia Maracanã, IMU, Caraiu de Peuã. Pai Potal, Caraiu, Amiteba, Haruan. Dedeuelo, da Pota Puzurru, por Peuã, a Epe. Urel, Urudicaiu, a Haua. Nezeuezo, Nuruicó, como é a Uruadioen. Uidioima, Aromo. Urucueue, terceiro. A é uremami urhawa. Uicueue. This is our land. Give our land back. Para que a gente deixe de viver como refugiado nas nossas próprias terras. Por que os indígenas, ao saírem de suas aldeias, deixariam de ser indígenas? Nós nascemos indígenas. Somos indígenas. E sempre seremos. Nós carregamos dentro de nós crenças ancestrais que reverenciam a natureza. Em 2013, a aldeia Maracanã corria risco no Rio de Janeiro. Previam a demolição do edifício histórico do início do século XX para a construção de um complexo comercial que atendesse o estádio do Maracanã durante as Olimpíadas. Indígenas de várias etnias foram expulsos de forma violenta pela polícia. Essa realidade me assustou. Me fez buscar uma nova forma de ser escutada e vista, para que pudesse dar voz ao meu povo. Foi então que no meu caminho surgiram grandes oportunidades, por eu ser um rio que corre entre dois mundos. Hoje, me considero ativista. A arte ampliou a minha existência. Percebi que eu poderia ultrapassar os códigos de comunicação para que agora eu pudesse estar aqui, contando para vocês sobre os guardiões da floresta. Guardiões que estão dando as suas próprias vidas para defender o coração do mundo. Os guardiões Guajajara, em Araribóia, protegem também nossos parentes Auaguajá, que vivem completamente isolados e estão cada vez mais encurralados, pois as reservas de água potável e de alimentos já não são suficientes.
O projeto de nos embranquecer sempre existiu. E o que me apavora é assistir a um discurso explícito de genocídio declarado do atual governo. Querem nos afastar da terra e nos transformar em escravos de um sistema político. O que queremos é viver com dignidade. Enquanto vivemos uma pandemia mundial causada pelo coronavírus, somos obrigados a nos recolher, enquanto o governo trabalha de forma veloz, em cima de um projeto da Lei da Grilagem. Essa lei regulariza a invasão de terras públicas. Isso significa que quem cometeu o crime do desmatamento não será punido. Precisamos demarcar terras indígenas. Estão entregando nossa biodiversidade para os comandantes do agronegócio, mineradores, madeireiros, garimpeiros, caçadores, que além de desmatar nossas florestas e colocar em risco o ecossistema, ameaçam a vida humana na Terra e assassinam nossos guardiões. Nos últimos 5 meses, 5 lideranças guajajaras foram assassinadas. Paulinho Guajajara, Firmino Prechê de Guajajara, Raimundo Benício Guajajara, Erisvan Guajajara e Zezico Rodrigues Guajajara. Estamos vivendo uma guerra silenciosa e covarde. Indígenas são vítimas de vírus brancos desde que os portugueses colonizaram o Brasil. Em 2020, nós lutamos também contra o coronavírus. Ainda sem o suporte necessário do governo, nos despedimos dos nossos parentes. Esse vírus que ataca nossos pulmões, nos tira o ar e nos faz dependentes de respiradores mecânicos, nos traz uma mensagem do universo. Nada do que construímos, do que acumulamos, tem significado se não pudermos dividir uns com os outros. Será que essa não seria uma resposta de Tupã? A gente que tem tanto pavor de se aproximar de pessoas que são diferentes da gente, que seja pelo fator financeiro, ou pelo fator cultural, intelectual, ou de raça, de etnia, de cor, de gente. Estamos sendo obrigados a sermos solitários para sermos solidários. A vida tem mesmo que ser repensada. E quando voltarmos às ruas, que voltemos mais brandos, mais humildes, mais humanos. Renamre adcaiu, iure adcaiu, amor renamu muito rara adcaiu. Remumure nedewezo renamu apurumuzan era o anehe na retar com a aikatu hau anu pele.
hey.